Mudar de assunto porque o Senado aprovou a medida provisória que reforça as regras do piso mínimo do frete dos caminhoneiros, após um acordo entre governo e oposição e sob pressão da categoria, que ameaçava paralisar as atividades caso o texto perdesse a validade, o famoso caducar. A MP segue agora para a sanção do presidente Lula. O texto mantém os mecanismos para garantir o cumprimento do piso do frete, mas flexibiliza parte das punições às empresas que descumprirem as regras. Também foi retirado o trecho que criava um piso salarial nacional de R$ 5.000 para caminhoneiros contratados pela CLT. Tem muito assunto para a gente falar sobre isso e hoje tem um convidado especial para falar sobre isso, que é o relator da proposta na Câmara dos Deputados, o deputado Zé Trovão, que gentilmente veio aqui até os estúdios do Portal Metrópolis para falarmos desse assunto. Deputado, seja muito bem-vindo, obrigado mais uma vez pela gentileza e muito bom dia. Bom dia, Neila. Bom dia a todos que nos ouvem, nos assistem. Para mim é uma grande honra estar aqui. Parabenizar vocês pelo programa aí. Eu estava aqui nos bastidores escutando toda essa discussão política e a gente fica atônito com algumas coisas, outras coisas a gente sabe como driblar e como vencer lá na frente. Mas, para deixar todo mundo tranquilo, Flávio Bolsonaro vai vencer as eleições de 2026. Deputado, falando um pouquinho sobre essa questão do MP do frete, eu já quero ir logo no ponto polêmico, que é a questão do valor dos R$ 5.000 que tinha sido definido. Houve aí uma negociação, a própria Tereza Cristina entrou, a senadora entrou nessa discussão para retirar esse valor. A retirada desse valor foi uma questão técnica para que o texto não retorne para a Câmara dos Deputados e não demorasse mais para ser aprovado, ou isso de fato é uma questão que pode ajudar a categoria? Qual é a discussão desse valor dos R$ 5.000? Ou é até melhor que isso seja discutido pela categoria, pelos sindicatos? Então, Neila, o que acontece é o seguinte: o que a Tereza Cristina e todos me passaram de informação foi obrigado a tirar essa parte dos 5.000. Eu fui muito contra a retirada desse valor, porque era dignidade para o motorista CLT que está fora da sua base, ter um ganho mais justo na sua carteira para quando for se aposentar, ter uma aposentadoria mais digna. Mas todos os técnicos trouxeram e falaram: isso aqui é algo inconstitucional dentro da MP, é um objeto estranho dentro da MP, será judicializado e a gente poderá, inclusive, perder esta MP por conta desses R$ 5.000 do piso. Tendo em vista tudo isso, a categoria toda dos que estavam ali foram ouvidos, então, para que fosse votado, senão não seria votado, houve-se esse acordo de aceitar a remoção desses R$ 5.000 e tocar para frente os outros pontos, que eram pontos mais importantes, como o piso mínimo do frete, que é algo que o caminhoneiro autônomo nunca recebeu, e a partir de agora ele vai ter direito a esse piso mínimo. Essa questão da MP, ainda falando sobre o assunto, porque ainda é muito importante. Essa questão da MP segue agora para a presidência aprovar, para o presidente Lula sancionar ou não. O senhor espera, deputado, que o presidente Lula sancione o texto como chegou lá, ou vai haver vetos que não são esperados pelos parlamentares, senadores e deputados? Neila, eles estão falando aí que o Lula vai vetar a questão da anistia para os caminhoneiros que tomaram multa em 2022. Essa foi a parte que eu mais me preocupei em mantê-la no texto, porque essa anistia é anistia para pessoas que são pessoas do bem, são pessoas que amam esse Brasil e que naquele momento de paralisação estavam fazendo algo que era se manifestando em favor do presidente Bolsonaro e contra a eleição do Lula. E essas pessoas não poderiam ter sido multadas milionariamente como foram. Nós tivemos multas de 1, 2, 3, 4, até R$ 5 milhões em caminhoneiros autônomos. Então, como que a gente pode aceitar que esse tipo de coisa seja normalizada no país? Até porque essa multa ela é inconstitucional. É uma multa que extrapola todo e qualquer valor que a gente poderia entender como algo possível. Não é possível. Uma pessoa tem um caminhão de 250, R$ 300 mil, como que essa pessoa vai pagar uma multa de R$ 4 milhões? Então, se o Lula vetar essa parte do trecho, que há um burburico que ele vá vetar essa parte do texto, nós iremos trabalhar para que na primeira sessão do Congresso Nacional, após a volta do recesso, a gente derrube esse veto e mantenha esta parte tão importante do texto, que é para as pessoas que não merecem estar passando por isso. E a gente tem que frisar algo muito importante.
todos que estavam ali se manifestando e que foram multados, são pessoas que muitos deles estavam paralisados, não porque eles mesmos queriam estar paralisados, mas a rodovia estava fechada, porque a população foi às ruas, fechou as rodovias, ocupou as portas dos quartéis para manifestar e dizer que a gente não queria estar vivendo o que nós estamos vivendo esses últimos 3 anos e meio, que é um horror de governo, um governo que trouxe muita decadência para o Brasil, destruiu tudo aquilo que o presidente Bolsonaro demorou aí mesmo com a pandemia, 4 anos para construir uma economia estabilizada, um país que realmente as estatais estavam gerando lucro e não prejuízo, e as pessoas não queriam viver isso novamente. Então a gente não pode punir pessoas dessa maneira arbitrária por elas defenderem. E é por isso que eu lutei tanto e consegui brigar, não só na Câmara quanto no Senado, para que isso não fosse removido do texto. Eu até, inclusive, em uma das reuniões eu disse, se for remover do texto a parte da anistia, nós não aceitaremos o acordo, porque a anistia é para o caminhoneiro, é para aqueles brasileiros que merecem ser respeitados. Oi, deputado, muito boa tarde, obrigada aqui pela entrevista. Se o presidente Lula vetar, então, essa questão da anistia, o que o senhor está colocando é que a greve pode, então, se viabilizar. Não, na verdade, não é que a greve pode se viabilizar, nós vamos fazer primeiro o sistema legislativo. Hoje, quando o presidente Lula veta qualquer parte de qualquer texto, que ele faz qualquer mudança num texto que é aprovado pelo Congresso Nacional, isso volta para o Congresso Nacional para ser analisado esse veto. E esse veto ele é mantido ou derrubado. E o que nós estamos já trabalhando nos bastidores, desde quando eu tenho informação de que eles querem vetar, é que ele vetando, nós vamos derrubar e impor mais uma derrota ao Lula. E aí, claro, a gente não vai falar sobre paralisação dos caminhoneiros, mas existe uma tensão muito grande, porque os caminhoneiros e que lutaram para que essa MP existisse, eles lutaram para que essa anistia estivesse lá. Porque essa anistia foi importante, porque dentro dessas pessoas que estão ali, milhares delas estão com essas multas para pagar e não sabe como vai pagar, como que o cara vai pagar essa multa. Ele está desesperado. Então a categoria é muito solícita um com os outros para dizer, olha, isso aqui é absurdo, isso aqui nós não vamos aceitar. Então a gente espera que o Lula não vete essa parte do texto, mas se vetar, eu já estou trabalhando para a derrubada do veto. Ok, vamos falar um pouquinho agora de eleição. Você começou aqui o programa dizendo para as pessoas não se preocuparem, claro, ele está falando por eleitor do Flávio, que o Flávio vai ganhar a eleição. As pesquisas estão mostrando o Flávio derretendo na avaliação ali, né, de intenção de voto, é claro, a gente está falando no momento de hoje, e partidos grandes, né, como o PP, União Brasil e o PP, União Brasil e o Republicanos, já sinalizaram, né, que não vão apoiar a candidatura do Flávio Bolsonaro, que também é um indicativo ali de pouca expectativa de poder. E o senhor também colocou agora há pouco, né, que o governo do Jair Bolsonaro foi um governo com bastante entregas e que o Lula está destruindo esse governo. Diante disso tudo, da onde vem a sua certeza de que o Flávio pode ganhar a eleição? Vamos lá, a gente tem que levar 2 pontos. Hoje a pesquisa atual, nós temos que lembrar o seguinte, a PF acaba de indiciar 46 pessoas sobre o roubo do INSS. Essas 46 pessoas, todas elas de alguma maneira têm ligações com o governo do Lula, todas elas têm ligações diretas, por exemplo, o careca do INSS bancavam a mesada ao filho do Lula de R$300 mil por mês. Então, assim, esse desgaste do roubo aos aposentados, ele está nítido e claro que tem a intromissão do governo PT no meio de todos esses absurdos que gerou 80% desse roubo aconteceu nesses últimos 3 anos e meio. Né? Se não houvesse a fiscalização e a paralisação desses descontos, esses rombos seriam muito maiores. Então, isso já vai desgastar o Lula nos próximos dias. E nós temos que entender outro ponto. Nós temos o Caiado, que é candidato à presidência da República, não chega no segundo turno. Nós temos o Zema, que é candidato à presidência da República, também não chega ao segundo turno. Então, todos esses votos no segundo turno naturalmente vão para o Flávio Bolsonaro. E nós temos um candidato que está melhor colocado entre esses outros dois, que é o Renan Santos, que é um cara completamente maluco, mas tudo bem, está falando o que o povo quer ouvir e está ganhando popularidade com isso, mas que no segundo turno também não vai chegar. Então, os votos dele, uma boa parte desse eleitor, que não é o eleitor do MBL, não é aquele eleitor fechado com o MBL, vai entender a necessidade da gente transferir o voto para o Flávio Bolsonaro. Então, se você pegar o Renan,
lá com 10%, Flávio, Caiado com 5%, Zema com 2%, se a gente juntar tudo isso e fazer esses votos no segundo turno, pelo menos 80% deles vir para o Flávio, nós vencemos as eleições. Essa eleição não vai ser decidida numa porcentagem muito alta. Eu vou deixar um presságio aqui, se vocês quiserem fazer um corte, façam. Essas eleições não passam de 1,5 milhão de votos de diferença de um candidato para o outro. Mas eu tenho certeza. O Renan ou o Caiado? O Renan, o Caiado, infelizmente, é um cara excepcional, um cara muito bom, foi um baita governador no Goiás, ninguém pode falar ao contrário dele, mas o Caiado é um homem que ele vive sempre sobre duas canoas. De manhã ele tem um pensamento, na hora do almoço ele pensa algo diferente, chega de tarde ele muda completamente as suas ideias. Ele, do nada, resolveu que ele tem que atacar o Flávio Bolsonaro para ganhar popularidade. E eu sempre vou dizer uma coisa: quem faz campanha política agredindo outras pessoas, agredindo, quando eu digo agressão, falar de maneira pessoal sobre outras pessoas, para mim já não serve como político. A gente tem que bater na política, nas ideias, naquilo que não Cresceu foi feito. assim, exatamente nessa cartilha. Qual é a diferença? Do que você está dizendo? O Jair Bolsonaro, esse script aí que o senhor traçou de que um político que não... O script do presidente exatamente Bolsonaro o Bolsonaro, sempre atacando. Não, sempre atacando as ideias das pessoas. Bolsonaro nunca atacou a pessoa em si, ele atacava as ideias erradas, ele atacava as ideias malucas da galera que tem uma militância política de esquerda, ele sempre batia em cima disso. Ele não ia para cima da pessoa falando da vida pessoal dela. Ele ia para cima da pessoa dizendo para ela que ela estava fazendo, o que ela estava cometendo e o que ela estava querendo fazer contra a sociedade. Foi assim que ele mostrou que dava para ser político e não ser ladrão, dava para ser político e não deixar com que o povo roubasse. Então, o Bolsonaro mostrou as ideias políticas contrárias. Eu vou precisar lhe interromper, me desculpe. O Bolsonaro disse que que não estupraria uma mulher porque ela era feia, né? Se isso não for falar da questão pessoal, mas vamos voltar aqui com relação ao Flávio, por que as pessoas votariam nele e não no Renan e no Ronaldo Caiado. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação sobre o que está falhando a campanha do Flávio para ele estar derretendo nas pesquisas. Eu estava falando quando você interrompeu, então vamos lá. O Caiado ele tem essa dificuldade muito grande, então não chega ao segundo turno, as pessoas não vão. E outra coisa, o Caiado não é um nome nacionalizado, não tem total... o povo brasileiro, não é todo o canto do Brasil que você vai falar o nome Ronaldo Caiado e as pessoas vão conhecer. Então isso já é um grande marco para ele ter essa dificuldade de evoluir dentro de uma campanha. Como eu disse, o Caiado é uma pessoa do bem, acredito foi um bom governador, mas não tem neste momento capilaridade política para ser presidente do Brasil. O Renan é uma pessoa que a gente enxerga nele um garoto tentando construir em volta de si algo que ele nunca foi, algo que ele nunca teve. O Renan não é não tem uma característica política de apresentar para o Brasil que ele vai governar o Brasil dentro daquilo que o Brasil precisa. O Brasil precisa de uma pessoa que senta na cadeira e que tenha cabeça para pensar, que consiga trabalhar e articular para que o governo vá bem, que saiba conversar politicamente com outras pessoas. E tudo que a gente vê do Renan Santos é uma ideia de que nós vamos transformar isso aqui agindo desta maneira. E não é assim. Política não se transforma com ideias estapafúrdias. Política se transforma com ideias reais, com propósitos reais. Você tem que tocar na ferida. Qual que é o problema do país hoje? O problema do país hoje é corrupção. O Brasil vive o alto índice da corrupção que voltou a gerir esse país. O Brasil vive o alto índice de empresas estatais que consomem o imposto do brasileiro e que não entrega de maneira nenhuma resultados positivos. Como que você vai combater isso? O Brasil precisa voltar a ter... O Brasil precisa voltar a ser o centro dos olhos do mundo para fazer negócios, tendo segurança jurídica. Como que você vai barrar a insegurança jurídica do país hoje? Qual que serão as medidas tomadas para isso? Como é que você transforma um país que não tem segurança pública? Nós estamos com índices de seguranças alarmantes. O crime voltou com força e compensa, porque esse cara não fica preso, ele não tem
uma prisão adequada, ele não tem uma pena dura. Então, tudo isso precisa ser combatido. E quando você vê o Renan falando, você olha que ele não entende como fazer isso. Ele quer jogar para a galera e dizer, olha, vai acontecer, é assim que nós vamos fazer. E não é. Você precisa ter plano, você precisa ter inteligência emocional. E com relação aos partidos, que nem você disse, que estão fora do barco, que pularam fora do barco, ou que nunca entraram, que eu acho que nunca entraram no barco, a gente tem que entender o seguinte: o presidente Bolsonaro ganhou sem o apoio de ninguém. Depois de eleito, todo mundo quis ter uma fatia desse bolo e governar. O que o Flávio vai ter que fazer? É esperar passar o primeiro turno, porque isso, infelizmente, é irreversível nesse momento, ou pode ser que mude toda essa característica até as eleições, mas nesse momento está sendo irreversível, para num segundo turno trazer os partidos importantes e dizer o seguinte: olha, a gente precisa aqui sentar, compor e trabalhar para que essa vitória aconteça, para que o Brasil não afute. Deputado, cabe mais uma pergunta, Neila? Claro, Já temos claro. tempo? Queria falar um pouquinho sobre a questão das emendas parlamentares, né? A gente estava comentando aqui no programa, o senhor também falou dos principais problemas aí do país, né? Que necessitam de recursos também, né? Para serem resolvidos. E tem essa polêmica toda iniciada por uma decisão do ministro Flávio Dino de apontar o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, como interferindo nas decisões dos deputados do seu partido para encaminhar esses recursos para municípios e estados. O senhor, em algum momento, foi obrigado pelo Valdemar Costa Neto a indicar emendas de acordo com o que ele queria e não o senhor? Eu, no meu mandato, não fui obrigado a nada. O mandato, quem me elegeu foi o povo de Santa Catarina. O partido é só uma sigla necessária para concorrer às eleições. Não foi o PL que me deu a cadeira na Câmara dos Deputados. O PL é o partido que eu represento, é o partido que eu acredito nele, mas o PL nunca, nem sequer em emendas minhas e muito menos em minhas votações, deu pitaco. Eu tenho essa liberdade dentro do partido, porque quando eu cheguei no partido, eu fui convidado a estar no partido, eu deixei muito claro que o Zé Trovão serve ao povo catarinense, ao povo brasileiro, e não a objetivos partidários. Então, tudo aquilo que eu fiz até agora, eu fiz de consciência muito tranquila, sem interferência, e o presidente Valdemar deixou muito claro que alguns políticos, por exemplo, como ele citou o próprio Tiririca, não têm acesso a prefeitos, não fala, não tem esse contato, não sabe o que fazer, às vezes nem conhece o município, e foi lá e disse, indica as minhas emendas para mim, que vocês conhecem melhor do que eu, porque esses políticos, assim como eu, não fui eleito por emendas, eu fui eleito por um propósito. As emendas ajudaram o meu mandato a construir dentro do meu estado grandes obras que levarão para sempre o meu nome. O senhor vê crime na atitude do Valdemar, como vê o ministro Flávio Dino? Eu vejo perturbação na cabeça do Flávio Dino, inclusive porque a própria Procuradoria-Geral disse que, cara, não tem sentido o que ele fez. O Flávio Dino, por que ele não faz isso com o PT? É engraçado, né? É só com o PL. Por que eles não vão atrás dos partidos de centrão para ver se os presidentes dos partidos de centrão também estão fazendo a mesma coisa? É sempre contra o PL. Tudo o que acontece dentro da política é caracterizado dentro do Partido Liberal. As pessoas têm que entender que eles querem criar a narrativa, e o Flávio Dino ajuda muito isso, por ser um comunista de carteirinha, por ser um esquerdista de carteirinha, um petista de carteirinha, porque ele é amigo do Lula, né? Ele foi colocado como amigo do Lula para servir os interesses do Lula no STF. Ele nada mais é do que um objeto do Lula dentro da Suprema Corte. Então, o que ele está fazendo é tentar descredibilizar, no momento eleitoral, o Partido Liberal, para que as pessoas olhem para o Partido Liberal e enxerguem corrupção, enxerguem desvios de recursos, acredite naquilo que o partido não é. O Partido Liberal é um partido que tem trabalhado muito para fazer com que esse país dê certo. Então, o presidente Valdemar não cometeu crime algum. Quem está cometendo um dos maiores crimes se chama ministro Flávio Dino. Deputado, para a gente encerrar, eu não posso deixar de falar sobre isso nessa entrevista, que é perguntar como é que está a relação com a família Bolsonaro. Porque na semana passada houve todo aquele burburinho daquela situação do senhor ter dito que o Jair Bolsonaro foi covarde à época do 8 de janeiro, à época que ele acabou indo aí para os Estados Unidos e não pedindo para as pessoas voltarem para casa. Então, houve muita repercussão aí do Eduardo, do Paulo Figueiredo, e eu queria saber como é que está hoje essa relação, já que dentro da direita e do próprio PL já está tendo muita discussão. Neila, eu já disse e repito, né? Eu fiz uma fala que
talvez não tenha sido a fala mais apropriada, mas eu disse ela dentro de um contexto, a frase foi retirada de um contexto, porque quando eu falo sobre isso, eu elogio o presidente Bolsonaro durante 10 minutos, falando de tudo que o Bolsonaro fez pelo Brasil, mas eles pegaram só aquilo para me massacrar. E com relação a como está a minha relação com a família Bolsonaro, eu tenho sempre uma coisa para dizer. A minha missão não é ter políticos de estimação. A minha missão é salvar o Brasil. O meu candidato se chama Flávio Bolsonaro. Eu vou trabalhar até o último segundo para que ele ganhe as eleições. A família Bolsonaro tem o meu respeito por conta do presidente Bolsonaro. Eu só conheço a família Bolsonaro porque eu conheci Jair Messias Bolsonaro. Tudo que foi falado, que foi dito pelo Eduardo ou por qualquer um que seja, eu digo para eles o seguinte: este homem que está aqui nunca foi, nunca será um traidor, porque se uma crítica é tirada de contexto e colocada como traição, a gente então tem que pegar todas as outras coisas boas que eu fiz, todas as defesas que eu fiz e colocá-la como os méritos. Por exemplo, eu fui o único parlamentar de Santa Catarina a ter o seu mandato suspenso por 2 meses por defender a anistia aos presos políticos que estão na cadeia, condenados a 14, 15, 16, 17 anos de prisão. Eu fui o único político do Brasil eleito em 2027 que fui eleito com uma tornozeleira eletrônica após ficar 60 dias num presídio em Joinville por defender o presidente Bolsonaro, por defender o nosso país e lutar contra o Alexandre de Moraes. Então as pessoas têm que... O brasileiro tem memória curta, memória de elefante, tem que melhorar um pouco, lembrar quem é o Zé Trovão. O Zé Trovão não é uma figura que surgiu do nada. Eu tenho uma luta, uma história desde 2015, quando a gente já estava lá atrás brigando pelo impeachment da Dilma, até chegar nesse momento aqui. Então eu suei muito a minha camisa para defender esse país. Eu amo o presidente Bolsonaro, eu acho o presidente Bolsonaro o homem mais honesto do mundo. Ele não tem ninguém nesse país que se compare ao Bolsonaro. Ninguém, nem seus filhos. Esquece, o presidente é único, ele é um grande homem. E quando eu faço uma crítica, eu não estou criticando a sua índole, eu critiquei uma atitude. Mas isso, para mim, é águas superadas, vamos tocar para frente. Eu não fico rebatendo o que um ou outro fala, porque não vale a pena. A minha trajetória na política, Neila, ela é muito maior do que qualquer coisa que se fala. Então, eu sou um dos poucos parlamentares que tenho mais de 1.300 proposições de leis. Eu sou um dos poucos parlamentares que aprovei mais de 160 projetos na Câmara. Inclusive, ontem, nós aprovamos a MP 1343, que falamos agora há pouco. Eu sou parlamentar da reforma administrativa. Eu sou o parlamentar do projeto de lei que trata de toda a regulação do marco temporal. Eu sou parlamentar que luto para que a gente acabe de uma vez por todas com o dinheiro que vem para Brasília, que a gente só entregue para Brasília o que é devido para eles e que o resto fica nos estados. Então eu tenho luta, eu tenho trabalho, eu tenho uma dedicação ao meu estado e, principalmente, eu sou parlamentar que sempre bati e vou bater sempre na Suprema Corte dizendo que o ministro Alexandre de Moraes e os seus comparsas têm que perder essas cadeiras e, de preferência, ir para a cadeia pelos crimes que já cometeram. Então, eu não preciso provar a minha lealdade à direita. Isso fala por si só. Tá aí, explicadíssimo. Deputado, obrigada mais uma vez pela gentileza, pela participação conosco aqui no programa. Boa semana para o senhor, bom resto de semana para o senhor e bom trabalho. Obrigada, até a próxima. Obrigado, Deus abençoe a todos. Amém.